pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Let's Talk NTT Data. E hoje eu trago um tema que vem crescendo bastante nas organizações, que é o Process Mining e a análise de dados avançada para transformar a cadeia de suprimento. Mas antes, eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem e entenderem um pouco mais sobre a NTT Data e o que nós fazemos. Vamos lá? It all starts with a spot, a dot, with a bit, with a fast, a quick, and a rush movement, with a new day. Good morning. How can I help you? Let me introduce you to our inspiring projects. An organic supermarket's customers have a better experience thanks to augmented reality, artificial intelligence, and conversational assistant. Passengers in 27 cities can easily book their trips with a unique digital platform that integrates shared and public transport. Quantum computing will make the configuration of vehicle pre-production easier. We have shown how applying computer vision to the electricity grid helps to guarantee the energy supply to homes. We use HPC and deep learning technologies with a real market value in the field of medical imaging. And now it's even safer to attend sports venues thanks to the control of public access using facial biometrics and artificial intelligence. Nearly 100 million people in rural Latin America have mobile connectivity due to the network we have developed and maintained. And these are just a few examples, because if you ask what do we do, this is our response. We just make life easier, clear and simple. And you know what? We do it even better, because we're more than technology. We're innovation, diversity, talent. We're commitment. NTT Data goes a bit further, a beat further. We have the future at heart. Bom, pessoal, nós temos acompanhado as organizações se reinventarem frente ao cenário econômico mundial e ao avanço da tecnologia. As empresas que conseguem aplicar recursos tecnológicos ideais acabam tendo um controle efetivo sobre os custos operacionais e acabam ficando à frente desse mercado que é tão competitivo. Mas para falar um pouquinho mais sobre esse tema, nós trouxemos aqui alguns profissionais da NTT Data. Olá pessoal, meu nome é Giovanni, eu sou Senior Consultant aqui na NTT Data, eu trabalho na área de Digital Strategy Operations e eu vou dar início agora ao nosso webinar sobre transformação das cadeias de suprimento por meio da análise avançada de dados. Tá? E aí, neste webinar, a gente vai começar com um breve resumo sobre quem é a NTT Data. Tá? Na sequência, a gente vai ter um bom aprofundamento sobre o tema de gestão de cadeias de suprimentos. Depois a gente vai apresentar a nossa abordagem de Operational Analytics. Teremos uma demonstração na prática com os nossos convidados da Celonis, que são o Luiz Piccinini e a Marina Ribeiro, e encerraremos apresentando a nossa oferta de valor, ou seja, como nós podemos aplicar Operational Analytics em projetos, em conjunto com o Poder Celonis, e trazer os mais diversos benefícios aí para os nossos clientes. Tá? E, em primeiro lugar, quem é a NTT Data? Tá? Então, como vocês puderam acompanhar aí no nosso vídeo, nós fazemos parte do grupo NTT, e estamos hoje entre as 10 maiores empresas de tecnologia do planeta. Tá? Contamos aí com mais de 139 mil profissionais, atuando aí em mais de 50 países. Tá? E ao longo da nossa história, nós atuamos em diversos clientes multissetoriais, né? Como vocês podem ver aí, desde telecom, banco, seguros e indústria, tá? Desenvolvendo projetos de excelência em conjunto com todos os nossos parceiros estratégicos, aplicando aí tecnologias avançadas e metodologias disruptivas para gerar o máximo de valor possível e trazer os mais diversos benefícios para todos os nossos clientes. Tá? E agora, eu gostaria de chamar aqui a Michele Ferreira, que é a nossa associate especialista no tema de Supply Chain Management, para falar um pouco aí sobre o tema de gestão de cadeia de suprimento, né, e transmitir o amplo conhecimento dela sobre o tema. Então, Michele, com você. Obrigada, Giovanni, pela apresentação. Então, pessoal, aqui a gente vai passar para vocês um pouquinho da perspectiva da gestão da cadeia de suprimentos, tá? E como ela vem se comportando e mudou ao longo do tempo. Quando a gente falava da cadeia de suprimentos no passado, basicamente a gente tinha algo muito parecido com esse flow aqui. Então, a gente tinha lá uma matéria-prima que era vendida a um fornecedor, esse fornecedor fazia todo o processo de distribuição para uma produção, ou então, às vezes, o fornecedor não tem a etapa de produção, ele
distribui algo de material já acabado, produtos acabados, aí depois passa por uma cadeia de distribuição entre grandes distribuidores, distribuidores menores, a depender ali da estratégia de venda, e aí essa mercadoria vai para o varejo, né, vai para a ponta para venda e chega ao consumidor. Este era um flow que a gente estava acostumado a ver e que permeava ali toda a cadeia de valor da área de supply chain. Então, a gente iniciava o processo ali com S&OP, que é basicamente Sales Operation Planning. Então, é onde passa todo o processo de validação do plano, de como eu vou fazer o meu negócio. Então, eu decido ali nessas reuniões, nesse rito, qual é a minha perspectiva de venda, meu forecast de venda de determinados produtos? Qual é a minha estratégia de marketing que eu devo considerar? Qual é o meu trade terms, né? Como que eu vou vender? A que desconto? Qual é a minha estratégia comercial? Eu também tenho uma perspectiva ali de budget, né? Qual é o budget que eu tenho junto ao financeiro? Eu estou on track com relação a isso? Não estou? O que eu estou vendendo, todos os custos da cadeia, ele me traz uma margem que é o que eu quero atingir como target. Então, no processo de S&OP, a gente basicamente junta diversos intervenientes da empresa como um todo para ter um plano de negócio e fazer um tracking se aquilo está ali atingindo o que a gente determinou como objetivo ou não. Depois eu passava por um processo de procurement, né, que é o processo de compras. Então, eu vou determinar ali quem são os meus fornecedores. Eu tenho um score em que eu atribuo quais são os meus melhores fornecedores e quais não, qual é o meu relacionamento que eu vou obter com eles, quais são os meus SLAs, eles estão cumprindo o meu processo de entrega dentro dos meus KPIs determinados, não estão, está tendo uma curva de variação de preço daquele fornecimento, não está, então eu faço ali uma curadoria dos meus parceiros para poder tocar a minha operação. E aí a gente tem um processo de inbound, que é basicamente todo o meu processo de recebimento das minhas mercadorias, né? E sejam elas acabadas, seja ela embalagem, existem cadeias que têm uma importância, uma relevância ali no tipo de embalagem, né? E no armazenamento disso. Então, aqui é todo o meu processo, seja de insumo, seja de produto acabado, seja de embalagens, de que eu recebo dentro das minhas instalações, seja uma fábrica, seja um centro de distribuição, que a gente costuma agora chamar de fulfillment center. Então, o processo de inbound é todo o processo de recebimento de mercadorias e materiais. Aí eu tenho um processo de warehouse, então, normalmente aqui eu agrego posso agregar parceiros, né? Ou posso ter um centro de distribuição próprio, terceirizado, semi-terceirizado. Então, aqui a gente envolve várias estratégias. Eu passo por um processo de outbound, né? Que é a minha distribuição do meu processo já de venda para o meu consumidor. Então, aqui eu tenho intervenientes, como, por exemplo, o e-commerce, que é uma venda direta. Eu tenho ali uma distribuição, de repente, para o que a gente chama de wholesales, né? Que são os fornecedores, que seriam um sell-in, né? Não propriamente um sell-out. E então, aqui é o meu processo, de forma resumida, da saída da minha mercadoria. E, uma vez que ela atinge o consumidor, eu tenho que ter uma estratégia ali de logística reversa, podendo ser para atender alguma mercadoria que não tenha atingido a qualidade que se espera, ou pode ser também alguma devolução. Então, aqui eu preciso ter esse canal aberto para atender esse pós-venda e receber qualquer reclamação que possa advir aí do não cumprimento do propósito do produto. Essa é a minha cadeia simples, que normalmente no passado a gente via como sendo prática. Porém, quando a gente considera o que temos hoje, esse cenário ele muda drasticamente. Por quê? Porque
adicionei uma complexidade muito grande, principalmente aí falando do contexto de pós-pandemia, em que as lojas, né, sumariamente, se viram obrigadas a adequar a forma de distribuir, como que eu vou chegar, o meu produto vai chegar no consumidor se meu ponto de venda está fechado, né, ou se meu ponto de venda tem restrições de abertura. Então, a gente viu um grande movimento desde o momento de pandemia, que iniciou a pandemia, de adequação da minha cadeia de suprimentos às necessidades do consumidor, de forma bastante drástica. E isso acarretou uma série de remodelagem do processo, né, de distribuição do meu produto, em que, por exemplo, a matéria-prima, eu tenho processos hoje em que eu posso fazer uma compra de uma matéria-prima, eu posso produzir ali com aquela matéria-prima e fazer um processo de devolução, de volta daquele produto já acabado, com isenção de pagamento de impostos, num processo que a gente chama de drawback na operação de exportação. Então, eu importo, faço um processo ali fabril, e aí eu exporto tendo isenção de impostos. Então, aqui a matéria-prima, ela pode vir, o processo, voltar em diversas camadas da nossa cadeia de valor, não só necessariamente num processo de ida, eu posso ter uma devolução desse mesmo material. E um controle por trás disso, né, para entender quanto que eu recebi, quanto que eu estou agregando no meu processo fabril e efetivamente qual é o meu saldo. Eu tenho também uma relação ali com distribuidores que ela não é tão direta, então eu posso ter uma fábrica e aí eu tenho o meu processo de distribuição para um grande CD, né, um CD central e algum ponto estratégico para atender ali normalmente alguma recomendação fiscal, né, que eu tenha como aproveitar ali de tributos, de saving de tributos. Então, eu posso mandar para esse centro de distribuição, mas depois ali eu preciso mandar para o norte, para o nordeste, né? A gente sabe que uma das grandes complexidades de se operar no Brasil especificamente é que a gente está falando de um país continental, a gente está falando de um país em que a infraestrutura, né, é muito precária. Recentemente, a gente teve um estudo, né, do Ministério de Transportes dizendo que menos de 30% de todas as rodovias e estradas que a gente tem são pavimentadas. A gente tem um contexto no norte em que grande parte das mercadorias ainda chegam por barcos. Então, todo esse processo de distribuição pode ser que não seja relevante para mim, enquanto empresa, entrar nesse jogo, ter este custo. Então, o que eu posso recorrer aqui? A um distribuidor terceiro, né? A um parceiro ali. Então, eu uso as instalações dele em determinado local e aí dali é um ponto de partida para a entrega final. E essa conexão, né? Esse relacionamento, ele pode se dar de diversas formas. Eu posso simplesmente trafegar minha mercadoria usando o centro de distribuição dele, eu posso delegar a ele a responsabilidade de fazer a entrega final, que a gente chama de last mile. Eu posso, de repente, abrir num nível em que ele tenha acesso a todas as minhas informações de estoque, níveis de estoque, e o gerenciamento do meu negócio também se delegado. Então, aqui, a gente tem diversas relações, né? Quando a gente fala na estratégia de last mile, a gente viu no pós-pandemia em que eu posso comprar um produto, né? E aí eu retiro aquele produto numa determinada loja. Ou então eu posso comprar um produto numa loja, ver ali e aí não tem estoque, tudo bem, eu faço a compra, vai entregar no seu endereço depois. E assim por diante. Então, eu tenho diversas formas de fazer a venda do meu produto e aí, consequentemente, dependendo da minha estratégia de omnichannel, que a gente chama, eu preciso modelar toda a minha cadeia de suprimentos para que eu consiga atender a todos nos prazos estipulados,
dar a visibilidade se eu tenho aquele produto em estoque ou não, ter um canal aberto de atendimento para entender qual é a perspectiva do meu consumidor em relação ao consumo do meu produto. Então, há uma complexidade hoje muito maior quando a gente fala da gestão da cadeia de suprimentos. E aí aqui a gente percebe, né, que uma das partes mais complexas é esse cenário externo, né? Então, a gente teve ali a situação toda de Covid e pós-pandemia impactando nos volumes de transações comerciais. A gente tem também a questão das guerras, né? A gente está passando pelo processo de guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e isso tudo impacta de forma significativamente na disponibilidade não só do produto final, como também daquela parte que a gente viu de inbound, né, que é da minha matéria-prima, dos componentes da minha matéria-prima, da minha embalagem. Então, o que a gente viu, por exemplo, na pandemia, basicamente os navios, e a gente tem uma balança comercial com uma grande expressão com relação a produtos importados, e ainda que seja, quando a gente olha, né, todos os produtos que são exportados, normalmente eles precisam de matérias-primas de importados. Então, a gente às vezes olha só para a cadeia do que a gente importa, mas o quanto da nossa exportação é afetada pela ruptura de chegar ao que eu preciso para produzir. Então, a gente vendo ali vários intervenientes externos que a gente não necessariamente tem controle. Então, isso da situação do Covid, a gente tem situações climáticas, né? A gente tem um cenário de guerra, a gente tem um processo global aí de inflação. A gente recentemente experimentou aí um bloco no principal canal de distribuição de mercadorias marítimo, que era o canal de Suez, que um navio ficou entalado e aí bloqueou todo o fluxo ali do canal, e assim por diante. Então, isso impacta em quem? Isso impacta em chegar o meu produto na estimativa que eu tinha de lead time, impacta de que conforme vai ficando mais escasso a disponibilidade de um avião, a disponibilidade de um navio, consequentemente o preço daquele transporte encarece, né? E a gente também vê uma questão aí de talentos. Como hoje em dia o profissional de supply chain, né? Ele se tornou, como várias profissões, né? Ele se tornou menos operacional e mais estratégico. Isso agrega ali diversos skills que não necessariamente as pessoas que estavam operando antes têm, tanto skills tecnológicos quanto skills até mesmo soft, né, que a gente chama, ter a resiliência para enfrentar esses desafios e fazer diferente o que agora, considerando agora o que está sendo posto. Então, a gente também tem uma quebra ali, uma redução dos talentos capacitados para atender, para operar no supply chain. Isso tudo tem um impacto gigante nas empresas e precisa, sim, né, ser sempre revisto, sempre estar de olho ali. O que a gente antes fazia um plano de 5 anos, agora a gente precisa revisitar esse plano a cada ano e é muito desafiador para as empresas ter que lidar com esse cenário. Então, o que a gente observa quando a gente olha, né, da perspectiva dos nossos clientes, as principais dores, os principais desafios? A grande parte das empresas tem uma baixa integração sistêmica, então elas usam algum ERP principal, mas não necessariamente utiliza de 100% da funcionalidade daquele ERP. Existe também a questão do baixo calibre tecnológico, né? Então, quem nunca trabalhou numa empresa em que o ERP é um Excelzão lá, e agora um VBA, uma macro que faz um trabalho um pouquinho mais detalhado. Isso ainda é a realidade de muitas empresas, né?
Ou então, eu tenho tantos sistemas legados que eu nem sei mais qual é a informação que eu confio, né? Da onde vem a informação que eu preciso. Então, aqui eu tenho um ERP principal e eu tenho diversos sistemas ali, satélites, que vão sendo instalados, trazendo cada um pedaço da informação que eu preciso. Existe também um gap com relação à documentação adequada. Então, eu tenho um bom eu tenho um bom SOP, né? Eu tenho um standard ali de como eu devo operar, eu tenho fichas de documentação adequadas para o meu processo e revisitadas, eu tenho uma boa noção dos meus SLAs, eu compartilho essa necessidade com os meus provedores. Então, existe ali uma necessidade muito grande de você saber um desenho do seu processo, como que ele deveria ser, então estandarizar. Normalmente o que a gente vê é que o detentor da informação é uma pessoa, e essa pessoa sai da empresa e eu perco o know-how, tá? Também há essa barreira com relação ao acesso aos dados, que eu comentei um pouco antes, então a informação está lá, mas qual é a usabilidade daquele dado, né? Ou então, como que eu sei que o dado, a informação que eu estou pegando, ela é relevante, ela está acurada? Existe uma grande dificuldade aí das empresas também conseguirem entender de onde vem a informação, se ela é confiável, se ela está sendo alimentada, se ela é on time e etc. E aí, consequentemente, né, dado todos esses desafios e esse contexto, não é difícil de concluir que grande parte ali, a gente tem esse estudo dizendo que 6% das companhias dizem ter 100% da visibilidade da área de supply chain, porque, como eu comentei, começa ali num processo de S&OP, vai até a cadeia final, então é muito difícil para as empresas hoje conseguirem tomar um processo de decisão, né? Ter um processo de decisão e ter a garantia de que ela avaliou todas as informações necessárias, teve os dados corretos e que há uma confiabilidade ali no processo decisório. E aí entra a nossa parte enquanto supply chain, né? Aqui na empresa nós temos uma oferta de serviço voltada para a área de supply chain, para a cadeia de valor, em que a gente procura ali aplicar projetos específicos para atender as demandas desses nossos clientes, né, na área de supply chain. Então, o que a gente já vê ali como mapeamento normalmente dentro da cadeia de valor, em que a gente pode agregar alguma tecnologia para poder ter essa assertividade, escalabilidade de negócio, para a gente ter também um processo de decisão mais lean, então, consequentemente, ter uma efetividade melhor nas minhas operações. Basicamente, dentro do processo de S&OP, existe uma trend aí muito, muito forte com relação a Digital Twin Operational. Então, basicamente, eu ter uma análise preditiva em que eu consigo inserir diversos cenários. Então, se o meu cenário é caótico e eu vou ter uma ruptura no fornecimento de produtos A, B e C, eu consigo montar um cenário para ver como que é o impacto disso na cadeia como um todo. Está sendo muito utilizado isso, já sempre foi utilizado muito no contexto de fábrica, né, do processo ali de engenharia, mas agora está sendo utilizado mais nesse contexto de operações, tá? Dentro de procurement, né, eu tenho automações significativas ali, colocando um RPA para o processo de decisão de quem vai pagar, ou então aprovação, quem deve aprovar e tudo mais. No processo de negociação também, então, imagina uma grande empresa tendo que gerir 2.000, 1.500 contratos ao mesmo tempo. Então, como que eu posso otimizar esse processo de negociação na abertura de uma licitação, de um bidding, né? Existe também uma grande utilização aí de blockchain para a questão de tracking do meu fornecimento. Então, existem algumas empresas que precisam entender se o que elas compraram, de fato, tem aquela, que a gente chama muito no processo de produção de vinho, né, denominação de origem.
Então, eu preciso garantir de que aquilo foi produzido naquela área, sobre aquelas condições, com aquele critério de compliance, e blockchain então, tem sido usado para poder ajudar muito nesse processo. Aí a gente tem Advanced Analytics, para a gente trazer aí alertas de inventário. Então, estou entrando num processo de ruptura, preciso ter um fornecimento maior aqui. No processo de 5G, há um ganho muito grande, principalmente nas zonas rurais, né? Que há uma cobertura maior, então eu consigo saber aonde que meu caminhão está, e também dar uma previsibilidade com relação, inclusive, à manutenção dessa rota. Os TMS e WMS sendo muito utilizados ali para não atender somente a minha operação, mas também como que eu posso exportar esse serviço, né, o meu serviço para terceiros e ali abrir uma linha de ganho a mais, uma receita a mais para a minha empresa. O processo de rastreamento de entrada e saída de inventário, né, usando RFID, né, então eu tenho ali um controle melhor de todo esse inventário. Hyper Automation sendo utilizado no processo como um todo, através de integrações de APIs com ERPs. A gente tem falado muito de data, né? Então, é muito importante ali a gente conseguir ter bancos de dados suficientes que façam e correlacionados ali, que extraia e também consiga exportar informações relevantes para que eu possa utilizar na minha cadeia, inclusive sendo muito utilizado em ESG, porque eu consigo fazer uma comparação entre em que estágio eu estava e como eu estou agora. Então, a gente aqui tem utilizado e aportado muito valor aos nossos clientes, utilizando essas tecnologias dentro da cadeia de valor, o que tem aí resultado em muito, visto muito ganho, né, no processo como um todo, escalabilidade, principalmente, que é uma das grandes dores, e o controle, né, com todo esse cenário de complexidade que a gente comentou, é importante ter o controle para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então, aqui, esse é o contexto que eu tinha para colocar de supply chain. A gente vai dar sequência aqui à agenda para que vocês conheçam um pouquinho da aplicabilidade com o uso de Operation Analytics. E aí, eu chamo, então, aqui o Giovanni para poder complementar com essa parte de Operation Analytics e aí dar sequência ao nosso case. Bom, perfeito, Michele, obrigado. Bom, alinhado a todo esse contexto aí, muito bem apresentado pela Michele, envolvendo cadeia de suprimentos e todas as suas problemáticas, juntamente com a nossa oferta de valor de supply chain, a gente traz o tema de Operational Analytics, tá? Como uma abordagem tecnológica de grande valor, que a gente utiliza para resolver todas as problemáticas expostas, né? E agora a gente vai entender um pouquinho sobre o que é Operational Analytics. Bom, geralmente, para fazer um mapeamento de processos, as empresas ainda se utilizam da abordagem clássica de descoberta, né, que é o discovery clássico, através de entrevistas com as pessoas que executam as etapas de um determinado processo, para entender como tudo é feito e buscar as principais falhas e problemáticas, né? E, apesar de ser uma abordagem que toda empresa utiliza, ela está longe de ser a ideal, justamente por ser baseada em entrevistas, né? Existindo o risco, por exemplo, das pessoas não compartilharem todas as informações do processo, como os principais gaps, etc., né? Mostrando, então, ser uma abordagem bastante falha. E é aí que entra a nossa abordagem de Operational Analytics. Tá? Ela é uma abordagem disruptiva, né, que utiliza análise de dados para mapear, identificar e corrigir os processos de negócio, ou seja, é uma abordagem baseada em fatos e dados. Essa abordagem, ela se apoia em 4 grandes pilares, tá? A descoberta de processos, a verificação de conformidade, mapeamento de produtividade e planos de transformação, tá? Então, começando com a descoberta de processos, esse é o pilar onde ocorre o mapeamento dos processos baseado na análise de dados. Ele vai permitir uma visão em tempo muito próximo ao real e muito fiel de como os processos são realmente executados, tá? Mostrando aí todas as suas variações, gaps, gargalos e tempos relacionados a cada um. Depois a gente tem a verificação de conformidade, que é o pilar de monitoramento de desvios e comparação do modelo ideal de processo, ou seja, aquele modelo que foi desenhado, que é o que deveria acontecer, com o processo real, que é aquele que está realmente acontecendo. E aí, na sequência, a gente tem o pilar de mapeamento de produtividade,
que é onde são trabalhados todos os dados gerados, né, para entender como os times estão performando ao longo da sua jornada laboral. E, por último, os planos de transformação, né, onde são desenvolvidos aí todos os estudos que vão tracionar toda a transformação organizacional, buscando como principal objetivo atingir a máxima performance dos processos de negócio. Tá? E como a gente faz isso? Né? Dentro dessa nossa abordagem, a gente se utiliza de duas grandes técnicas analíticas para conseguir colocar todas as etapas em prática. Tá? A primeira delas é o Process Mining. O que é o Process Mining? Tá? Bom, a maioria dos sistemas de TI registra todas as suas atividades, né, que acontecem em um processo. Esses registros são o que a gente chama de eventos. Então, vamos imaginar esses eventos como sendo as pegadas digitais, né, os rastros deixados para trás, conforme as pessoas se movem em um processo, né, conforme elas realizam as etapas de um determinado processo. Trazendo isso para um exemplo real, seria como a criação de uma requisição de compra, a aprovação dessa requisição, a criação do pedido e as etapas subsequentes desse processo. A tecnologia de mineração de processos, ela consegue capturar aí essas pegadas dos sistemas envolvidos, organizar elas de uma forma que é possível enxergar cada etapa dessa jornada para concluir esse processo, fornecendo uma visão aí bem fiel de como esse processo ele é realmente executado. E combinado com o Process Mining, a gente tem a segunda técnica analítica, que é o Task Mining. Essa técnica ela oferece às empresas a visão mais completa possível de como os processos são executados, incluindo todas as etapas adicionais que não são possíveis, né, de ser capturadas nos logs de eventos do Process Mining, como, por exemplo, verificar um e-mail, ou consultar uma planilha, ou realizar um Ctrl+C, Ctrl+V, por exemplo. Tá? Para essa técnica, o software de Task Mining ele vai coletar e compreender todas as ações que as pessoas estão realizando nos seus computadores para encontrar os padrões que mais impactam os resultados dos negócios. Tá? E aí, com isso, a gente consegue, né, sair de dados brutos, que são aqueles dados onde a gente não consegue tirar nenhum tipo de conclusão concreta, e chegar em um poder de decisão utilizando dados analisados com qualidade, né, por meio da analítica avançada. Tá? E com isso, e quando a gente compara, né, a abordagem de Operational Analytics, né, com um modelo clássico de mapeamento de processos, né, que é o modelo utilizado hoje pela maioria das empresas, a gente chega em alguns pontos-chave onde a nossa abordagem traz um grande diferencial. O primeiro ponto, que é o que a gente comentou já anteriormente, é que no mapeamento clássico a gente tem um modelo baseado em entrevistas, né? Ou seja, baseado em perguntas aos colaboradores, né? Sobre como eles executam o processo, né? E isso traz somente a visão do funcionário sobre aquele processo, né? Tornando o mapeamento não tão confiável, né? Onde existe o risco, por exemplo, de a gente não ter as informações que podem ser cruciais aí na hora de aplicar as melhorias, tá? E quando a gente utiliza Data Analytics, né, que é o caso de Operational Analytics, que é uma abordagem baseada em dados, o mapeamento ele é feito através de dados sistêmicos. Então, isso traz uma visão bem fiel, né, em tempo bem próximo ao real, do processo como ele é executado, né, trazendo muito mais assertividade na identificação desses gaps. Tá? Um outro ponto super relevante é que o mapeamento clássico ele é pouco escalável, ou seja, né, para fazer essas entrevistas, é necessário aí uma série de alocações de recursos, o que vai demandar tempo e tornar o processo de mapeamento lento, né? Consequentemente, demandando alto custo. Já com o Operational Analytics, é justamente o contrário. Né? Um processo que é altamente escalável, porque além dele não demandar entrevista, as alocações de recursos elas são mínimas, tornando o mapeamento muito mais rápido e muito menos custoso para a companhia. E o terceiro principal ponto aí de diferencial é que com o mapeamento clássico, a gente tem uma visão estática dentro de um processo dinâmico. Ou seja, né, um resultado que a gente tem lá no final do mapeamento, ele já pode ter sido alterado durante a execução do processo. O que também não acontece na nossa abordagem, porque utilizando o Data Analytics, né, a gente consegue trabalhar utilizando melhoria contínua. Então, a gente vai ter uma visão quase em tempo real dos dados de processos e das atividades, fazendo com que a gente tome decisões muito mais eficazes. Tá? E
para mostrar isso na prática, a gente convidou aqui o Luiz e a Marina, tá, que são da Celonis, né, um grande parceiro nosso aí em projetos de Operational Analytics. Eles vão fazer uma demonstração para a gente da ferramenta e também falar um pouquinho aí da Celonis, tá? Então, Luiz, Marina, com vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Pitinini, eu sou diretor de alianças e canais da Celonis para a América Latina. Conforme vocês viram a apresentação da NTT há pouco, nós vamos dar sequência. Vocês viram que eles comentaram bastante sobre supply chain e toda a problemática de supply chain, e o que nós buscamos agora com esses próximos minutos de apresentação é explicar como a plataforma Celonis consegue resolver essa solução, consegue ajudar uma empresa a ser mais eficiente. Eu vou começar, para apresentar a Celonis, explicando um pouco do problema que nós resolvemos, o problema que nós solucionamos. E, basicamente, esses dois gráficos, eles explicam muito claramente o que aconteceu nos últimos 20 anos em relação à produtividade, ao desempenho, à performance das empresas. O gráfico da esquerda, ele mostra que nos últimos 20 anos, a nossa capacidade de processamento, a capacidade de incluir microprocessador, transistores no microprocessador, aumentou mais de 1.500 vezes nessas últimas 2 décadas. Já o gráfico da direita mostra que, apesar de nós termos muito mais poder de computação, poder computacional oferecido, a nossa produtividade ela cresce a uma taxa não muito alta, de 1, 2, 3, 5% no máximo, o que mostra que a gente segue fazendo muitas coisas manualmente. Isso acontece por várias razões, porque, na verdade, a gente ainda tem a dificuldade em identificar o que exatamente nós podemos transferir para esse lado de computação, para esse lado de processamento, de forma a liberar banda, liberar tempo para que nós utilizemos a nossa capacidade analítica, a nossa capacidade de raciocínio para tarefas mais nobres. E é justamente isso que começa a acontecer. Eu começo a ter processos muito mais, atividades muito mais complexas, e eu não sei nem por onde começar para transferir essa complexidade para o processamento, para a utilização mais automática, ou a realização mais automática dessas tarefas. E aí acontecem coisas desse tipo. A gente começa a ter um processo desenhado de um jeito extremamente simples, que ele, se vocês olharem aí, nós temos um processo order to cash, onde eu recebo a ordem, confirmo essa ordem, gero um documento de entrega, envio esses bens, mando a nota fiscal, a fatura, e, finalmente, dou um clearance nessa fatura. Isso é como ele foi desenhado, ele é para ser um processo simples. Entretanto, a gente sabe que o cliente começa a imaginar esse processo com um pouco mais de ramificações. Então, eu recebo a ordem, eu tenho que fazer uma checagem de crédito, eu confirmo a ordem, mas às vezes eu não tenho em estoque, eu tenho que... é gerado um delivery block e eu tenho que mexer nisso. Então, o processo ele passa a ser um pouco mais complexo do que isso. E é assim que eu, cliente, penso que é. Mas, na verdade, esse processo, quando ele é executado e quando ele é analisado em todas as suas variações, em todas as suas conexões entre essas tarefas, ele passa a ser o que nós chamamos de um gráfico espaguete. Ele passa a ter uma complexidade muito grande. E é aqui que nós temos a dificuldade em identificar onde eu começo, ou por onde eu começo, a automatizar, a utilizar aquele poder de processamento para identificar qual exatamente dessas variações, se automatizadas, se trabalhadas em cima da eficiência, teriam aí um benefício maior para a minha empresa. E é exatamente nisso que chega, ou que entra a Celonis. Nós ajudamos as empresas a identificar essas ineficiências. Não só identificar, mas corrigi-las, permitindo que as empresas
entreguem um desempenho, elas tenham uma performance em níveis que elas nunca imaginaram. Essas ineficiências, elas estão espalhadas por cada um dos processos das empresas. Tá? Se nós olharmos aí, elas, em order management, por exemplo, eu tenho uma em cada 5 ordens são canceladas por falta de estoque. Ou seja, eu deixo de vender, eu perco uma venda a cada 5 porque eu não tenho estoque. Em accounts payable, eu tenho várias situações onde faturas são pagas em duplicidade. Às vezes, eu contratei um serviço ou comprei um bem, peço para o meu fornecedor enviar para accountspayable@minhaempresa.com, ele envia e me copia. Eu não vi que ele já enviou, eu mando de volta para accounts payable, porque esse é o processo do nosso pessoal. Em resumo, chegaram 2 faturas da mesma compra e elas, se não for feita nenhuma monitoração, nenhuma análise, elas vão ser pagas em duplicidade. Na parte de compras, a área de compras ela gasta bastante tempo, investe bastante tempo em criar contratos, e em 2/3 dessas ordens, esses contratos não são estabelecidos, não são utilizados, não são seguidos os preços que foram já negociados. Então, esse tipo de coisa vai gerando ineficiências, vai gerando problemas de desempenho na empresa e que vão minando a produtividade e consumindo recursos, tanto de financeiros quanto tempo da empresa nessa questão. Como a gente faz isso? O nosso sistema ele não é disruptivo, ele não vai substituir nada que você já tenha dentro da sua empresa, ele não vai exigir que você troque nada dentro da sua empresa. O que ele vai fazer é se conectar através de mais de 90 conectores existentes aos seus sistemas. Se houver algum sistema que não tem conector, ele permite que seja desenvolvido, entender esses sistemas, entender as tarefas associadas a um determinado processo que residem nesses sistemas e, em tempo real, mostrar um raio-x automático de como funciona aquele processo. Então, aquele gráfico espaguete que eu mostrei 4 slides atrás, ele foi gerado utilizando todos os caminhos que um determinado, ou que as entradas, que as execuções daquele processo tiveram até o final do processo. E aquilo me permite ter um raio-x de tudo que está acontecendo naquele processo, exatamente como ele funciona, em tempo real. Ele utiliza também inteligência artificial e machine learning para automatizar e para identificar onde é que estão aquelas áreas que têm maior impacto, aquelas áreas que têm maior relevância quando no desempenho efetivamente do processo. Então, aquele gráfico espaguete, que à primeira vista, para nós, olhar e identificar onde é que eu posso começar, que vai me dar o maior impacto, é super difícil. Com o Celonis, eu já consigo rapidamente identificar as principais ineficiências daquele processo e sugerir, não só sugerir, mas também implementar automatização para já corrigir essas ineficiências dentro da própria plataforma. Isso permite que nós tenhamos essa visibilidade real, em tempo real, dos processos. Em resumo, o Celonis EMS ele funciona com dados em tempo real, com mais de 100 conectores de processos, com a inteligência de processos que permite que eu desenhe esse raio-x dos processos e identifique essas ineficiências, recomendando até essas melhorias, e as ações dirigidas que a gente consegue automatizar utilizando tanto a nossa ferramenta quanto as conexões com os sistemas existentes para integrar e fazer com que esses gargalos de performance sejam eliminados. E aí eu estou falando um pouquinho de supply chain. Se nós olharmos aqui, o caminho feliz de supply chain eu faço um planejamento de demanda, oferta, supply e estoque,
Eu compro o material, eu faço o produto, eu entrego os bens e eu gerencio os retornos, tá? As devoluções. Esse é o caminho feliz de supply chain. Só que cada uma dessas iniciativas, cada uma dessas atividades, ela está relacionada a um objetivo de negócio, crescimento de receita, lucro, gerenciamento de caixa de maneira eficiente, custos, serviços, etc. E ele tem métricas onde são impactados por esse processo. Então, um in-full order delivery, entregar a ordem logo de cara completa, é algo que me ajuda a melhorar meu nível de serviço, consequentemente, isso vai contribuir com o meu crescimento de vendas. Por outro lado, o custo de transporte é algo que vai, se eu otimizar isso, se eu trabalhar essa variável, essa métrica, e otimizar essa métrica, eu estou trabalhando diretamente no meu custo, o que vai me gerar um lucro maior ou menor, né? E por aí vai. E nós temos aí exemplos onde nós tivemos, por exemplo, na Invista, 95% de on-time delivery atingidos. Na Planzi, nós aumentamos a operação de fulfillment por 20%. Enfim, cada uma dessas áreas que nós comentamos, ou das verticais que nós comentamos nos slides anteriores e nos processos, nós temos casos de clientes que estão utilizando e já estão experimentando o benefício de Celonis. Mas falei bastante, tem muita teoria. Vamos comentar, vamos dar uma olhadinha um pouco em como exatamente isso funciona na prática, o que exatamente a gente consegue fazer. E para isso eu vou chamar a Marina Ribeiro, nossa Solutions Architect da Celonis, para que ela mostre um pouquinho isso na prática, funcionando. Marina, é com você. Obrigada, Luiz. Bom, olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Marina Brea Ribeiro, conforme o Luiz comentou, eu sou uma engenheira de solução aqui da Celonis. Hoje eu vou fazer uma demonstração para vocês na plataforma na área de gestão de pedidos, Order Management, e nós vamos passar por 3 personas principais dessa área, mas antes da gente ir para essas personas, eu gostaria de mostrar para vocês o processo. Isso aqui o Luiz mostrou um pouquinho na apresentação dele, mas é legal vocês verem acontecendo aqui na vida real. Então, o processo que a Celonis cria a partir da extração de dados em tempo real dos seus sistemas. Seja SAP, seja Oracle, Salesforce, ServiceNow, aplicativos, a gente consegue tirar esse raio-x, mas é um raio-x vivo, né, do seu processo. Esse primeiro caminho aqui que nós estamos vendo é o que a gente chama de caminho feliz, então ele segue uma linha muito tradicional ou esperada de uma área de gestão de pedidos, começando ali pela criação do pedido de venda, gerando documento de entrega, até o pagamento da fatura. Só que a gente sabe que nem sempre é nessa linha que o nosso processo acontece. Então, conforme nós vamos adicionando atividades a esse processo, a gente sabe que a complexidade vai aumentando, assim como as ineficiências vão surgindo. Por exemplo, a gente adicionou aqui e apareceu uma atividade de alterar preço. Isso é uma ineficiência que vem tendo impacto no nosso processo. Se a gente clicar aqui, ele já vai te dar a quantidade em porcentagem de casos que isso ocorre e você consegue fazer alguns filtros para ter uma análise maior. Mas o interessante de mostrar aqui nessa página também é que, conforme nós adicionamos todas as atividades e também as conexões, que são o fluxo, o caminho em que um pedido pode seguir entre essas atividades, nós temos aquele emaranhado de processos e atividades que o Luiz mostrou, que é essa bagunça mesmo, né, que acontece na vida real, e mostra o quão complexo o nosso processo realmente é, e a gente sabe que é muito difícil, geralmente, você identificar as ineficiências, assim como entender como priorizar e o que atacar primeiro, mas a Celonis veio com uma solução para ajudar vocês. Então, vamos nos colocar na primeira persona, no primeiro papel, que é o papel do diretor dessa área de gestão de pedidos de Order Management. Ele tem
um painel executivo dele, em que ele acompanha os principais números da área dele, então os números de pedidos, o valor total e os principais indicadores que ele tem que acompanhar, junto com um benchmark, então é como se fosse um melhor da classe por indústrias que a gente consegue fazer e um potencial de economia, de benefício que você consegue ter ao alcançar o seu estado desejado. Nós vemos que nessa página inicial, o que chama a nossa atenção desse em específico é na satisfação do cliente. A gente tem o indicador de entrega completa, que na verdade é o OTIF, né, que vem de On Time in Full, que é aquele indicador que mede se a gente está entregando na quantidade correta e no tempo correto, e nós vemos que nós estamos abaixo da nossa meta e com tendência decrescente, o que chama a atenção do diretor, e ele então pede que os analistas e o time dele analisem e entendam o que está acontecendo e o que a gente consegue fazer. Então, vamos para a segunda pessoa, que é um analista de Order Management, e essa primeira visão que a gente traz é uma visão muito legal para a supply chain, que a gente consegue ver os nódulos. Então, aqui a gente está vendo fábrica, centro de distribuição e escritório, como eles se conectam e como eles conversam entre si. Mas o interessante também, lembra que a gente estava olhando a satisfação do cliente, que está ali abaixo da performance que a gente deseja. Quando a gente olha dentro dos nódulos esse indicador, nós conseguimos ver que nós temos alguns problemas aqui, especialmente no Brasil, e isso está impactando o nosso indicador final. Então, vamos para a segunda página desse analista, em que ele tem a sua visão de processo, então ele consegue fazer aqueles filtros que eu comentei com vocês, mas a Celonis, através de machine learning, de histórico, de expertise de indústria e de processos, já te traz as principais ineficiências encontradas no seu processo, separadas por categoria, por itens que são afetados por essa ineficiência e por um impacto financeiro que eles vêm causando na sua empresa. Então, vamos entrar em detalhe, por exemplo, em bloqueios de entrega. Quando nós vemos essa tela, o que nós estamos vendo aqui? Que os bloqueios de entrega, eles estão causando entregas mais tardias e elas diminuem a satisfação do cliente. Isso resulta em penalidades médias, descontos concedidos para a gente tentar manter a satisfação do cliente. E aqui a gente traz como que a gente chegou naquela conta do impacto financeiro. Então, o valor das entregas tardias, esse desconto, um potencial de realização que a gente chama, que a gente vê que pode ser melhorado, chegando sim no impacto financeiro. Aqui embaixo nós também trazemos já um detalhe de quantos pedidos estão sendo atrasados e a faixas de dia, para vocês terem uma ideia de como isso se distribui ao longo dessas faixas, mas o interessante aqui nessa tela também é que a Celonis já te traz a detecção da causa raiz e um detalhe do que acontece dentro desses bloqueios de entrega. Então, aqui, o que a gente está vendo aqui, o principal motivo para a gente ter esses bloqueios de entrega são grandes volumes de pedidos e, geralmente, indica uma falta de material. Nós sabemos que, quando existe um bloqueio, existe um trabalho grande por trás para tentar resolver e tentar entender o que aconteceu nesses pedidos. E aqui, a Celonis também traz os principais indicadores e números. A gente trouxe aqui por organização de vendas, mas a gente pode ver por material, por fornecedor, a gente pode fazer alguns detalhes a mais específicos. Então, um resumo, por enquanto, do que a gente viu lá, então, no painel executivo, que nós estávamos com problema em satisfação do cliente, e até aqui já conseguimos chegar na causa raiz de bloqueios de entrega. O que o analista ele faz dessa área, ele configura um action flow, que nós chamamos, que são os fluxos de ações que vão automatizar parte do nosso problema, parte desses bloqueios de entrega. Então, o que nós estamos vendo acontecer aqui? Nós estamos vendo que a Celonis está identificando pedidos com bloqueio de entrega, isso em tempo real. Ao identificá-los, ele checa a prioridade do cliente dentro do seu sistema. E aí, aqui a gente tem uma segregação. Então, se esse cliente tiver uma prioridade normal, a gente vai ter que atrasar a entrega, mas automaticamente já vai atualizar a data de entrega e automaticamente mandar um e-mail para o cliente avisando dessa atualização da data.
Caso, quando nós checarmos a prioridade, seja um cliente com uma prioridade alta, nós vamos notificar o centro de serviços ao cliente, então notificar um especialista que vai ter que ter um cuidado, uma atenção maior com esses pedidos e possivelmente remover o bloqueio da entrega dentro do nosso sistema. Então, vamos para a nossa última persona, que é a persona do especialista, que vai olhar realmente esses bloqueios que tem clientes com alta prioridade e entender o que está acontecendo. Essa pessoa, ela tem a sua página específica também, aqui ela consegue ver diferentes atividades e pedidos que estão com algum problema ou está tudo bem, consegue fazer um check de todos os pedidos, mas o interessante aqui, nas lacunas de execução, então, lembra que a gente estava vendo na linha dos bloqueios de entregas e o motivo era grande volume de pedido. Quando nós clicamos nessa tela, a Celonis já te traz, com base na prioridade dos clientes, ela recomenda o desbloqueio desses pedidos já baseado no que você tem de estoque e o que você consegue atender. Então, a gente vê aqui uma lista dos pedidos que estão nessa categoria e se o especialista olhar e estiver de acordo com todas elas e acha que o bloqueio realmente tem que ser desfeito, ele consegue simplesmente selecionar todos esses pedidos e remover o bloqueio de entrega. Então, eu quero que vocês imaginem que nós estamos utilizando a Celonis já há 3 meses, rodando nesse sistema e com esses fluxos de automações e com esse movimento rápido de você conseguir desbloquear os pedidos. O que nós vemos é, então, um painel do executivo com os indicadores atualizados, com a satisfação do cliente, o nosso OTIF aí em 90%, acima da nossa meta e com tendência crescente. Então, essa foi uma demonstração para vocês na área de gestão de pedidos, de order management, uma rápida demonstração, mas mostrando que a Celonis traz uma solução com inteligência que mostra e deixa visual para vocês o processo de vocês, identifica ineficiências, prioriza e corrige essas ineficiências de uma forma rápida, fácil e automática. Se tiver alguma dúvida, eu fico à disposição, vocês podem me procurar. Obrigada. Obrigado, Marina. Então, nós acabamos de ver aí a Marina mostrando para vocês um executivo olhando um problema de negócios, no caso, a questão da satisfação do cliente, um analista corrigindo isso de uma maneira automática e depois um especialista também fazendo aí o trabalho aonde era necessário alguma intervenção manual. O que a gente fez aí? Nós acabamos utilizando o poder de computação, o poder computacional que está disponível para a gente, para identificar quais seriam os gargalos, quais seriam as ações que trariam maior impacto dentro daquele indicador que nós estávamos analisando, no caso aí, o satisfação do cliente. Bom, agora, nesse momento, vocês já devem estar interessados, querendo entender um pouco melhor o que isso pode representar para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua área dentro da empresa, e querem saber como é que a gente avança, tá? O que a gente pode fazer para começar, então? Selecionar essa área, identificar qual processo é prioritário, e aqui é super importante olhar a empresa de maneira completa, olhar o que realmente é impactante para o negócio de vocês. E vamos atacar esse processo, porque esse é o que provavelmente tem mais benefícios escondidos e mais ineficiências escondidas. Conversem com a NTT, tragam a NTT, eles farão a conexão de dados em tempo real, tá? Vão analisar e validar esses insights, e aí trabalhar na melhoria contínua com vocês. Vocês viram aí que na demonstração que a Marina fez, nós tivemos a ação e logo em seguida, 3 meses depois, ela mostrou o resultado. Não foi simplesmente fiz uma ação pontual e 3 meses depois veio o resultado. Aquela interação, diretor da área, analista, especialista, ela acontece constantemente
e é super importante que isso esteja trabalhado dentro da cultura da empresa para que realmente se realize esse valor que foi prometido ou que é prometido durante o processo de vendas. Com isso, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo tempo e encerro aqui a apresentação da Celonis. Muito obrigado e até a próxima. Bom, depois dessa demonstração bem legal aí da Marina, eu imagino que vocês estejam bem curiosos aí para saber como vocês podem aplicar essas soluções com a NTT, né, em conjunto com a Celonis, né. Bom, a NTT tem uma parceria estratégica com a Celonis aí no Brasil e em diversos outros países, tá? Só que no Brasil a gente tem mais de 30 profissionais certificados pela Celonis e também temos muitas outras pessoas aí em diversos países espalhados pelo mundo que estão se certificando. E como que a gente utiliza todas as capacidades da NTT em conjunto com o poder Celonis, tá? Nossos projetos são divididos em duas grandes fases. Na primeira fase, a gente utiliza a Celonis para ter uma visão end-to-end dos processos, tá? Então, como visto aí na apresentação da Marina, nós somos capazes de verificar com muito detalhe como os processos são executados na vida real e como todas as suas variações podem resultar em gaps de performance. Mas, né, como somente encontrar problemas no processo não adianta muita coisa, a gente também precisa encontrar soluções para conseguir agir nas melhorias necessárias. E é aí que entra a segunda fase da nossa abordagem. Então, tendo a visão clara dos problemas e das causas raiz, a gente também é capaz de direcionar as ações necessárias para que as operações performem como esperado. Nos nossos planos de transformação, eles envolvem tanto as capacidades de Celonis, através dos Actions Flows, demonstrados pela Marina, como também envolvem as diversas capacidades da NTT para desenvolvimento de soluções que podem envolver aí reformulações de processos, soluções digitais, como inteligência artificial, OCR, RPA, etc., capacitações de equipe e outras diversas estratégias, tá? E fazendo isso, a gente consegue trazer diversos benefícios, como esses principais que a gente citou, né? São redução de custos, aumento de produtividade, aumento de rentabilidade e melhoria na experiência do cliente. E, normalmente, como que funciona um projeto de Operational Analytics? Bom, todo projeto começa com a etapa de setup e integração, que possibilita a obtenção dos dados que vão ser trabalhados, tá? Essa é uma etapa crucial que vai determinar o sucesso ou não de um projeto como esse, tá? Porque para se ter sucesso de um projeto como esse, é necessário que você tenha dados de qualidade. Em alguns projetos, a gente utiliza a combinação de Process Mining com Task Mining, mas isso não é uma regra, porque primeiro a gente precisa fazer uma análise de cada cenário, para depois indicar qual abordagem faz mais sentido para atingir os objetivos dos clientes, tá? E depois que a gente tem acesso aos dados necessários, a gente entra em um ciclo de melhoria contínua. Na primeira fase desse ciclo, a gente analisa todas as informações dos processos para identificar as falhas que podem impactar os objetivos da companhia. A partir daí, a gente traça as ações necessárias para a solução do problema, executa essas ações e monitora os resultados obtidos para garantir que as ações foram efetivas, para que a operação tratada atinja o máximo de performance e, consequentemente, reduza os custos, trazendo aí os mais diversos benefícios associados aos processos eficientes e aos objetivos da companhia, tá? E uma grande vantagem de projetos envolvendo Operational Analytics é que a gente consegue trazer valor em pouco tempo de projeto, tá? Na nossa experiência, geralmente a partir de 6 semanas, já é possível obter resultados bem relevantes, tá? E uma outra vantagem é que a gente pode escalar a solução, né? Começamos analisando poucos processos e sistemas e conseguimos escalar isso aí para toda a organização ao longo de todo o projeto. Com isso, a gente vai chegando ao final do nosso evento. Então, se quiserem saber um pouco mais aí sobre os temas que foram apresentados aqui, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato com a gente pelos e-mails que estão aparecendo aí na tela. A gente gostaria de agradecer a todos pela participação, agradecer também ao time da Celonis por todo o apoio e pela apresentação. Então, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.